os Anunnaki estavam dominando a Terra, estavam explorando o ser humano, estavam usando o ser humano da pior maneira possível. Houve um momento que eles criaram o ser humano e os dimensionais colocaram a alma no ser humano, porque viram que ele podia se desenvolver, e os Anunnaki tentaram explorar o ser humano da pior maneira possível. Houve um momento que houve uma intervenção dimensional, colocando um basta ali na situação. Naquele momento, o que aconteceu? Existiam aqueles que passavam conhecimento para a humanidade e aqueles que deturpavam o conhecimento da humanidade. Então existiam os intermediários dos seres dimensionais, passou a existir os intermediários dos laranjas dos Anunnaki. Enquanto os intermediários dos seres dimensionais ensinavam sobre as leis universais, os laranjas dos Anunnaki criaram também sacerdotes para deturparem as informações. E aí surgiram sábios, né? Vários sábios, 7 sábios, que ficaram como laranjas desses deuses que foram afastados. Então, assim, lá no passado, surgiram depois disso as escolas de mistério egípcias, com o famoso Hermes Trismegistus, ou Thoth, que ensinou, passou todo aquele conhecimento, né, para os seus discípulos ali. E os seus discípulos, o que aconteceu com eles? Eles se espalharam pelo mundo, e eles criaram a parte da gnose de quase todas as religiões espalhadas no mundo. Depois veio o governo oculto, os laranjas dos Anunnaki, e criaram a parte da religião, suprimindo o conhecimento que libertava e colocando o conhecimento que manipula. E aí o que aconteceu? Esse pessoal das escolas de mistérios, antigas escolas de mistérios, que explicavam sobre as leis universais, como foi Hermes Trismegistus que ensinou sobre isso, eles passaram a chamar essas leis, aquilo que eles entenderam das leis universais, dos dimensionais, de leis herméticas, que eram as leis que Hermes ensinou. Mas eram em grupos fechados, passaram a ser grupos fechados porque eles começaram a ser perseguidos. Então criou-se a definição de que hermético era algo fechado. Depois disso começaram a ter as perseguições das igrejas com as pessoas que tinham esse conhecimento ao longo da história. Então essas pessoas passaram a se encontrar à noite, usando capas, de maneira oculta. Então surgiu o termo ocultismo, ocultista, que eram apenas dimensionais, tentando passar para frente aquele conhecimento de maneira escondida, oculta, né, hermética, para que eles não fossem assassinados. Aí o que fizeram as igrejas? Colocaram na cabeça das pessoas que oculto, hermético era coisa do demônio, né? Que era coisa ruim, que era coisa proibida, que aquilo não prestava, para as pessoas terem medo, e ao ter medo elas não se aproximavam daquele conhecimento. E ao mesmo tempo todos os dimensionais que estavam surgindo com habilidades, os líderes, eles estavam sendo queimados na fogueira, acusados de estarem mexendo com bruxaria. E assim eles detonaram uma geração de dimensionais que vieram para fazer a diferença.